O que eu tenho realmente para compartilhar com os amados é um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isto porque eu fui instigado pelo pastor de vocês, pelo pastor Davi Bezerra, porque ele veio com o papo de que eu sou pastor do amor. E aí eu escolhi para a gente conversar um pouco sobre o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Que para mim é uma das mais belas, se não for a mais bela poesia que eu conheço. E olha que tem muitos poetas do mundo e tem muitas poesias bonitas do mundo. Mas igual a essa aqui, olha, não tem. Tá? E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Sabe por quê? Porque eu entendo que o amor que não se define, amor não se define. Pode pegar dicionário, pode usar as palavras do dicionário, mas não se define. Por quê? Porque João diz que Deus é amor. E Deus não se define. Nós não temos a capacidade de definirmos Deus. E se Deus é amor, nós também não temos a capacidade de definirmos amor. Agora, nós temos a capacidade de sentir o amor. Nós temos a capacidade que nos foi dada por Deus de viver o amor e em amor. E eu entendo que a vida do cristão, ela só tem, de fato, produtividade quando o cristão vive em amor. Por isso, esse texto é extremamente importante. Por quê? Porque a carta de Paulo aos Coríntios, ela trata de vários problemas que a igreja de Corinto estava vivendo. E quando chega aqui, neste capítulo de número 13, ele começa a falar sobre o principal dos dons, porque ele começa no capítulo 12, ele fala sobre os dons. Por quê? Porque a igreja estava passando por dificuldades com os diversos dons existentes. Então, ele enumera vários dons. Mas quando chega no capítulo 13, o Senhor chega e fala assim, olha, agora eu passo a falar alguma coisa muito extraordinária para vocês. E aí, eu peço a permissão de vocês para ler o capítulo de número 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, o que é perfeito
então o que é em parte, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Esta é a bela poesia que Paulo declama aqui neste capítulo. E é neste capítulo que eu procuro basear a minha vida. Embora seja na carta de Efésios que nós encontramos as bases evangélicas. Alguns estudiosos entendem até que aquele que coloca a carta de Paulo aos Efésios na sua vida, em prática na sua vida, esse está no céu. Esse está no céu. Né? E não tem como. Né? Mas eu ouso dizer que mesmo que a gente pratique uma série de ações que sejam admiradas até pelo nosso próximo, pelo nosso pastor, pelos nossos oficiais, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos maridos, não importa. As pessoas podem admirar as nossas ações. Porém, se elas forem ações sem amor, diz Paulo aos Coríntios, que nada disso vai ter valor. Há aqui características muito claras do amor que o Senhor nos ensina. O amor é tão forte que há uma passagem que o Senhor Jesus, ele fala o seguinte: olha, você precisa amar os seus inimigos. E olha, isso é extremamente importante da gente parar e refletir, porque nós costumamos dizer, e nós evangélicos falamos muito, oh, eu te amo, meu irmão, oh, meu irmão, te amo, minha irmã, eu te amo, oh, amados, eu te amo, mas será que amamos de fato e de direito, como João fala? Amamos de fato e de direito? Que tipo de amor nós amamos os nossos irmãos? Que tipo de amor que nós amamos os nossos vizinhos? Os seus vizinhos, meus irmãos, os seus vizinhos sabem que vocês os amam? E aquele vizinho chato? Porque tem vizinho que é chato. Tem vizinho que é chato, meu irmão. Oh, tem irmão na igreja que é chato? Mas tem irmão chato, tem irmã chata pra caramba, né? E não é porque é idoso, não, porque eu vejo lá na igreja, os idosos são mais alegres do que os jovens de hoje. Os jovens de hoje são cheios de mimimi. Não, isso que é isso, rapaz? Hã? Então, qual é o tipo de amor que nós temos tido? Será que é um amor como este amor aqui? Hein? Será que nós temos amado desta forma aqui? Olha só como é que diz. Diz que, olha, eu posso ter fé para transportar os montes. Eu posso transportar os montes, mas se eu não tiver amor, isso não vale nada. Olha, eu posso vender os meus bens, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ser rico, posso vender tudo e distribuir para os pobres.
Mas se eu fizer isso sem amor, não tem proveito algum para Deus. Por quê? Porque o que Deus espera de mim e de você é que nós amemos as pessoas. Já pararam para pensar por que será que a nossa igreja não tem o número de pessoas que nós gostaríamos que tivesse? E todo mundo quer ver a igreja cheia, gente. O pastor fica feliz quando olha e vê o povão lá. Não tem lugar mais. Aí tem que pegar cadeira extra para botar lá na igreja, ou banco extra. Né? Eu lembro da época em que as pessoas ficavam nos corredores do templo, sentados no chão, porque não tinha mais lugar, nem na galeria e nem no salão principal. E eu confesso a vocês que eu vibrava, eu falei, puxa vida, olha só, a cambada está toda aí sentadinha, ouvindo a palavra. E na hora do louvor, como é bom, tá todo mundo louvando, glorificando a Deus. Igreja cheia, faz bem ao pastor e faz bem a todos os membros da igreja. Mas é hora de nós pararmos para pensar, por que eu não estou enchendo a igreja assim? Por que não está bombando a igreja? O que está faltando? Eu digo a vocês, está faltando nós amarmos do jeito que a Bíblia ensina nós a amarmos. A gente precisa amar as pessoas. Por que a igreja evangeliza pouco? Porque falta amor. As pessoas estão mais voltadas para si mesmo do que para aquilo que Deus colocou como missão para cada um de nós. Dos nossos vizinhos, fala baixo para os nossos vizinhos não ouvirem, né? Os nossos vizinhos, temos evangelizado os nossos vizinhos? Ah, pastor, eu já peguei a Bíblia e já... Não, mas olha só, evangelizar não é pegar a Bíblia não, cara. Você pode pegar a Bíblia também. Mas evangelizar é você mostrar com a sua vida o que Deus faz na sua vida. Evangelizar é demonstrar com as suas experiências com o Criador aquilo que ele tem feito na sua vida. A nossa vida tem que ser um livro aberto, onde as pessoas possam ler e ler Jesus Cristo na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Esse é o Evangelho. Como é que é a sua vida? A sua vida é vibrante, você vibra. A sua vida, independentemente de como você está agora, você está vibrando com o Senhor. Quando você conversa com os seus vizinhos, eles sentem essa vibração, sentem que você tem energia espiritual, sentem que você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, a despeito das circunstâncias nem sempre serem boas. Porque a vida não é um mar de rosas. A vida é dura. Eu ouso dizer até que a vida tem muitos mais momentos de dor e de tristeza do que de alegria. Principalmente se você é evangélico. Porque você vai ser perseguido, meu irmão, minha irmã. Porque essa é uma característica. Nós estamos na contramão do mundo. Nós temos algo que só nós temos, que é a presença do Espírito Santo em nós. E nós é que temos que ser luz nesse mundo. Nós que temos que temperar esse mundo com os valores e princípios que Deus dá a cada um de nós através das Sagradas Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus.
Então é preciso examinar as Escrituras. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Ah, estou em dúvida disso, está em dúvida, então vai ver o que vai ver na Bíblia. Vai dirimir a sua dúvida, vai tirar a sua dúvida na Bíblia. Ah, leu, não entendeu? Pastor Davi, o senhor que é doutor em teologia, eu estou com dificuldade aqui, pastor. E o pastor vai te ajudar. Ah, o pastor sabe tudo? Não. Mas ele vai ter, né, a ousadia de chegar para você e falar, meu irmão, nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Isso eu desconheço, mas eu vou estudar, né, e vou te dar uma resposta ao irmão. E ele vai estudar, cara. Porque isso aqui é um manancial. Isso aqui tem sido estudado há séculos. E há coisas que não se fecha questão. Por quê? A mentalidade humana não alcança a mentalidade divina, nunca. Qual é o nosso papel como evangélicos? Examinar as Escrituras. E examinando a Escritura, a gente vai vendo que a base da vida cristã é este poderoso sentimento chamado amor. Depois, a partir do verso 4, nós encontramos características do amor. Né? Características do amor. E aí eu quero convidá-los a olhar para dentro de si mesmo, fazer o que Paulo fala aos próprios coríntios, né? Fazer o exame introspectivo. Agora é hora da gente olhar para dentro da gente. Vamos parar de olhar para o outro, que é muito mais fácil olhar para o outro e falar do outro. Né? É muito mais difícil a gente olhar para dentro da gente e identificar exatamente como a gente é. Percebam o quanto a palavra de Deus é fantástica, porque quando Paulo fala sobre o exame introspectivo, é justamente para que a gente olhe para a gente pare de olhar para o outro. Como é que eu estou? Olha só que coisa extraordinária está acontecendo agora. Nós estamos há 90 dias, muitos de nós, há 90 dias, estamos dentro de casa, isolados, e aí paramos para pensar sobre a nossa vida. Paramos para fazer o exame que Paulo sempre fala e que quase sempre os pastores do dia da Santa Ceia, eles usam esse texto. Examinar o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Examinar a si mesmo, olhar para dentro de si. E mesmo assim tem gente que não faz isso nem no dia da celebração da ceia. E agora não, 90 dias, não tem jeito. Olha, eu tenho até falado aqui em casa, né, que eu realmente amo a minha mulher. Eu amo a minha mulher. Primeiro, 44 anos de casado, a gente está junto ainda dando bitoca. Né? E agora foi a prova de fogo. 90 dias, a única pessoa ao vivo que eu vejo 24 horas por dia durante 90 dias é a minha mulher, cara. Olha. E ela a mim. Se ela não me amasse, ela agora ia ficar louca. E enlouquecer. Né? E olha que eu estou falando coisa séria. Por quê? Porque muitos casais estão se separando agora. Porque não estão se suportando. Não estão aguentando mais olhar um para o outro. Inclusive, casais evangélicos também. Por quê? Porque o isolamento social, ele apenas potencializa aquilo que já estava acontecendo. As pessoas já não estavam vivendo bem e tal, e só potencializou isso. Chegou aquele ponto e não dá mais, para mim não dá mais, estou fora. Né? Então agora,
Cada um está olhando para dentro de si mesmo, vendo como é que você está. Eu costumo dizer o seguinte, olha, nesse momento é fundamental que nós estejamos nos preparando para o pós-pandemia. Nós, igreja, nós crentes do Senhor Jesus, porque o mundo vai precisar de nós tremendamente, porque muitas pessoas estão doentes, estão mais enfermas do que antes. Psicologicamente, muita gente doente, gente que não está aguentando mais ficar trancado dentro de casa. Eu moro em apartamento há 90 dias, eu conheço agora cada centímetro de dentro do meu apartamento, e mesmo assim eu ainda bato nas coisas, fico todo roxo, para vocês verem como é que é a idade, né? A idade realmente é um problema. Né? Mas uma coisa eu estou fazendo, meus irmãos, eu estou fortalecendo a minha relação com Deus Todo-Poderoso. Eu estou procurando abençoar pessoas. Hoje, agora eu estou aqui com vocês, mas eu sempre estou preparando alguma coisa. Eu tenho um canal no YouTube e eu jogo minhas pregações lá, pregações curtas para não cansar o povo, e principalmente o povo não evangélico. Eu tenho um público grande que não é evangélico e que precisa ser alcançado pelo Senhor. Essa semana que passou agora, eu tive a ideia de fazer áudios específicos para algumas pessoas, e muitas delas que não são evangélicas. E aí eu fui e fiz áudio, mandei para as pessoas. Meus irmãos, vocês não têm ideia da quantidade de mensagem de agradecimento que eu recebi, pessoas chorando por causa de um simples áudio de 1 minuto, não chegava nem 1 minuto, mas falando coisas positivas, coisas boas, coisas de Deus. O mundo precisa disso. E quem é que vai fazer isso? É o incrédulo? Não, somos nós, a igreja do Senhor. E por que vamos fazer? Porque o amor é paciente, é benigno. Olha quantas características lindas. O amor não há de ciúmes. Ai, Deus, você tem muito ciúme aí? Tem? Tem ciúme aí? Do seu marido? Tem? Olha só, deixa eu só falar um negócio para o maridão não ficar alegrinho demais. Né? Tenha ciúme mesmo. Zele pelo que é teu. Tem que zelar. Né? E vice-versa. Né? O ciúme, na dose certa, ele é benéfico. Né? Valoriza. Não é aquele ciúme doentio, patológico, que oprime, que sufoca. Não. Tá? É um ciúme benéfico. É igual medo. Medo é ruim ou é bom? Depende. O medo é uma coisa boa, é uma coisa que serve para a autopreservação, desde que não seja pânico, porque aí passa a ser uma fobia, passa a ser doença. Tá? Olha só, mais ainda coisa bonita aqui, ó. Não se ensoberbece, né? Não, porque isso tem muito no meio evangélico, entendeu? Não, porque eu sou de Deus. Você é de Deus, o incrédulo também é, tudo é de Deus. Ele é dono de todas as coisas. Não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, e daí, rapaz? Eu gosto muito de Paulo. Paulo, em certa ocasião, Paulo falou assim, olha, eu sei falar vários idiomas, falo várias línguas, mas eu prefiro falar 5 palavras que seja compreendida, que seja entendida por todos, do que falar todos esses idiomas. O que eu quero, queridos, é comunicar. O que eu quero é fazer com que quem me ouve seja abençoado de alguma forma, mesmo que seja abençoado 1 segundo da minha fala. Se eu conseguir fazer com que em 1 segundo você capte alguma coisa positiva da minha fala, eu cumpri a minha missão, eu fico feliz. Não é pelo muito falar, é pela forma com que se fala. Tem gente que tem um conteúdo fantástico, tem um conhecimento grandioso, né? Mas não tem
tanta facilidade assim para comunicar o que conhece. Eu tive professores assim, professores que sabiam muito, mas não sabiam transmitir a nós alunos. E eu já tive professores que não sabiam tanto, mas eram mestres na transmissão do pouco que sabiam. E, queridos, nesse sentido, eu quero lembrar a vocês que todos nós somos professores e aprendizes ao mesmo tempo. Isto é, existe muita coisa que nós não sabemos, mas nós sabemos alguma coisa que o outro não sabe. Então, lembre-se disso, para pregar o Senhor Jesus, para ensinar as pessoas que você conhece sobre o Senhor Jesus. Mesmo que você não saiba muito, mas sempre tem alguém que sabe menos do que você. Então, nesse sentido, você vai ser o mestre, você vai ser a mestra. Você vai compartilhar o que você conhece com o outro que nada conhece. E aquele que nada conhece vai passar a conhecer um pouco. E daqui a pouco ele vai conhecer esse pouco e vai passar para aquele que nada sabe. É assim que funciona, queridos. Queridos, eu tenho 65 anos e meio. Mês que vem eu faço 66 anos. Eu não sou dessa era, da era da tecnologia, né? E eu não sabia mexer em quase nada. O que eu aproveitei para fazer? Fiz um curso de mídias digitais. Hoje eu trabalho relativamente bem com o Zoom. Estou aqui com o Google Meet, né? Tem o Stream também, Yard, que a gente está aprendendo também. A gente vai aprendendo. Não tem idade. Idade é coisa da nossa cabeça. O que tem é o desejo de, a disposição de. Ah, mas a igreja não evangeliza. Não evangeliza porque você não evangeliza. Se você evangelizar, a igreja vai evangelizar. Né? Pô, simples assim. Ah, mas ninguém quer. Você já chamou todo mundo? Tem gente que quer. Chama. Chama. Poucos vão atender ao seu convite, mas os que atenderem ao seu convite, vocês farão a diferença. Eu esqueci de perguntar ao pastor Davi quanto tempo eu tinha, mas eu não vou demorar, não. Né? Essa é uma técnica que os pregadores usam. Eles falam assim, não vou demorar, não, que é para você pensar assim, opa, então está acabando. E ele vai. Alguns usam a seguinte técnica, olha, concluindo, aí ele fala mais meia hora e depois fala concluindo de novo. Mas não vou fazer isso, não. Então vamos lá, mais um pouquinho aqui, ó. Não se conduz inconvenientemente, não procure os seus interesses. Amados, olha, isso é extremamente difícil, porque nós somos seres humanos e os humanos são egoístas da sua essência. Nós queremos as coisas que nós queremos. Nós focamos em nós mesmos. E o Senhor ensina que nós devemos olhar o outro, focar no outro, ver as necessidades do outro e suprir as necessidades dos outros. Estão lembrados do Senhor Jesus com os apóstolos lá quando faltou alimento? Não tinha alimento. Na verdade, não faltou, não tinha alimento, né? Alguns discípulos foram, mestre, é melhor mandar esse povo embora porque eles estão com fome. Que coisa linda o Senhor falou. O Senhor fala assim para eles, olha só, dá-lhe vós mesmo de comer. Vocês é que tem que dar de comer. Vocês. Você que é meu discípulo. Você que diz que me ama. Você que diz que é meu servo. Você que diz que me ama sobre todas as coisas. É você que tem que dar alimento para esse povo. É você que tem que alimentar esse povo que está sem Deus, sem amor no coração. Você que tem esse amor no coração é que tem que
mostrar e demonstrar esse amor a eles. Ah, mas como eu me entristeço quando eu olho as redes sociais. Quando eu me entristeço muito, mas muito, quando eu vejo crentes falando mal dos políticos, metendo malho nos políticos, ao invés de orar e de dobrar os joelhos orando pelos políticos, porque é isso que a Bíblia ensina. Caramba, não é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina isso. E às vezes a pessoa fala até isso, mas na hora não faz isso. Mete o malho. Amados, eu não conheço um político, que não tenha defeito. Todos têm. Todos têm. O que a Bíblia ensina? Que eu devo orar pelos políticos, pelos governantes do meu país. Isso é amar. Isso é amar. Ah, então, pastor, não tem o direito de não gostar? Tem, você tem o direito de gostar e de não gostar. Mas você não tem o direito de não orar. Essa que é a questão. Você não tem o direito, Deus não dá a mim e a você o direito de não orar pelos governantes. Isto é, quer eu goste deles ou não, eu tenho que orar. É o meu dever cristão. É isso que o meu Senhor manda. E se o meu Senhor manda, eu tenho que obedecer. Isto é amar. Quem ama, obedece. Não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, enfim. Diz o texto que vários dons vão passar. Mas este dom, que é sobremaneira excelente, esse não vai passar. Diz mais ainda, chegando ao final, para não cansá-los, né? Senão nunca mais Davi me chama para pregar aí para essa amada igreja. Então tem que ser em doses homeopáticas, né? Diz assim lá no verso número 13 agora, olha, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Que coisa linda, que poesia. Hã? Fé, esperança e amor. Porém, destes três, o maior destes é o amor. Pronto. Queridos, olha só, eu não fui criado no lar cristão, não nasci em lar cristão. Eu aceitei o Salvador Jesus, eu já tinha 17 anos, já tinha feito muita besteira ao longo da vida, já tinha feito muita maldade ao longo da vida, mas fui agraciado com duas pessoas que me evangelizaram. Evangelismo pessoal, coisa que é rara hoje em dia. Duas primas que sentavam comigo com a Bíblia e eu, cheio de questionamentos, fazia perguntas, elas pegavam a Bíblia e falavam da Bíblia e mostravam o texto e eu Resultado. Num domingo à tarde, num trabalho de mocidade, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E isso foi um marco na minha vida, porque garoto muito pobre, filho de pais separados, morava no subúrbio carioca, cheio de hábitos nocivos, que para mim não eram, não achava, porque eu fui acostumado com aqueles hábitos, né? E aí me deparo com as Sagradas Escrituras e comecei a ler a Bíblia e comecei a me interessar pela Bíblia e aí comecei a praticar a Bíblia e
Com 19 anos, eu senti assim, um desejo muito grande de me dedicar ao ministério pastoral, embora todo mundo dissesse que eu era louco. Não, você está doido, você é muito maluco, rapaz, você é bagunceiro demais e tal, porque eu tocava o terror na época de retiro de carnaval, meus irmãos. Um retiro, olha, teve um retiro que o pastor Adair Gomes da Luz, que Davi conheceu, ele me prendeu dentro de uma sala de aula, trancou por fora para poder respirar, porque ele não aguentava mais, porque eu aprontava. Então, quando eu me senti chamado para o ministério, as pessoas da igreja, principalmente os mais antigos, não, esse garoto está louco e tal, e pá. E eu não fui com 18 anos. Eu fui chamado para o ministério com 18 anos, mas não fui. Eu entendi que eu precisava fazer a faculdade, aí eu terminei a faculdade com 22 anos, já estava casado, né, quando eu terminei, e nós tínhamos um conjunto chamado Conjunto Maranata. E esse Conjunto Maranata, ele evangelizava em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí eu fui com o conjunto fazer um trabalho em Petrópolis. E quando cheguei lá em Petrópolis, eu era o pregador leigo, né? E aí preguei. E foi uma bênção. E quando acabou, o pastor chegou para mim e falou assim: escuta, você está em que ano no seminário? Você é seminarista? Eu falei: não, pastor, não sou seminarista, não. Ele: mas você deveria ser, rapaz. Você tem um chamado. E eu já sabia que tinha. Só que quando eu disse não ao Senhor, eu era solteiro. E aí agora eu já estava casado, a minha esposa estava grávida, inclusive. E aí ela não foi, porque ela já estava avançada já. E aí, quando eu cheguei, ela perguntou como é que foi o trabalho. E eu falei assim, foi uma bênção, foi uma maravilha, aconteceu isso. Quando eu acabei de falar, ela virou-se para mim e falou assim: tá aí uma coisa que eu daria total apoio a você, se você fosse para o seminário. Isso foi um domingo. Na segunda-feira, eu fiz a minha matrícula, né? E estamos aqui até hoje. Né? E vivendo em amor. Quando eu saí do meu último pastoreio de igreja, eu falei para o colega o seguinte, falei assim: olha só, ame a igreja, ame e ame, só isso, deixe que o resto o Espírito Santo de Deus vai fazer, porque é verdade, irmãos. A nossa missão maior é amar. Eu vou me dedicar às Escrituras, à meditação diária nas Escrituras, se eu amar as Escrituras. Se não amar, não vai. Ah, mas eu tenho facilidade de pregar? Tá bom. Então leva a sua vida. Mas se você amar, você vai debruçar-se nas Escrituras. Se você amar os seus vizinhos, você vai orar por eles todos os dias. E quando encontrar-se com ele, você vai falar alguma coisa positiva para ele. Queridos, olha aqui, tem vários porteiros do condomínio. Quando eu desço, diariamente, fora a pandemia, quando eu descia, eu sempre tinha uma palavra positiva para eles. Eu via o que cada um tem de bom e eu enaltecia aquilo que tem de bom. E quando eu vejo alguma coisa que não é legal para eles, eu paro, espero quando não tem ninguém e converso com eles. Falo: rapaz, olha, eu observei isso. Estou falando para o seu bem. Falar em amor. Não é brigar com as pessoas. Não é brigar. Não precisa brigar. Eu sei que é um pouco mais difícil para os nordestinos, né? Porque o nordestino tem sangue quente. Eu também tenho, porque minha mãe era pernambucana. Eu tenho sangue pernambucano nas veias. Então eu também sou explosivo, tem hora que, mas, sabe, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na vida da gente e vai sossegando a gente.
para que na hora certa a gente fala da melhor maneira para que o amor de Deus em nós possa ser percebido pelo outro. É isso que eu tinha para compartilhar com essa amada igreja, e eu espero ter o privilégio de um dia estar junto com vocês aí ao vivo, no templo de vocês, para juntos nos abraçarmos e compartilharmos a palavra do Senhor. Deus os abençoe. Amém.